Vasco terminou o Brasileirão no 14º lugar, garantiu vaga na Sul-Americana, uma campanha de altos e baixos que terminou com uma goleada feia demais em Minas. O discurso era um. O foco não é dosar para a Copa do Brasil. O foco agora é fazer um bom jogo aqui e conseguir ter o melhor resultado possível. Na prática, um Vasco todo reserva, poupando energias para a semifinal de quinta contra o Fluminense. E aí um jogo que era para cumprir tabela... Não para de atacar o Atlético. Goleada! Virou mais um tormento para o vascaíno. O 11 contra 11, o Atlético já estava sobrando. Na pequena área, toque de cabeça. Hulk na trave! Júnior Alonso fez 1-0 aos 18 minutos. Ali virou fliperama. A bola indo e voltando. Até que Júnior Alonso, o paraguaio, manda pro gol. Aí o Hugo Moura pisou no Dudu. Quando o VAR chamou o juiz, ele sabia que o negócio tinha azedado, ó. Terceiro vermelho do Hugo na temporada, hein? Tá expulso Hugo Moura aos 30 minutos do primeiro tempo. Ainda tinha falta pro Hulk bater. Daniel Fusato só pediu um homem na barreira. Pagou pra ver e viu. Correu o Hulk pra bater de canhota, uma bomba! Golaço! 2-0 e aí o Diniz precisou fechar a casinha, né? Botou o Leandrinho no lugar do Verratti. Ele saiu muito bravo e não fez questão nenhuma de esconder. Comigo, eu já conversei com ele, tá tudo resolvido, não tem nada. O Vasco continuou na roda no segundo tempo. Dudu fez o terceiro e também o quarto. Manda a bola por cima, Dudu! Gol! Ainda teve esse lance esquisito para coroar uma tarde horrorosa. Gol contra do Vitor Luiz, 5-0. 19ª derrota do Vasco no Brasileirão, perdeu metade dos jogos. Ainda encerrou a campanha com a terceira pior defesa, 60 gols sofridos. Estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. E é isso que eu quero, indignação. Foi um campeonato com momentos brilhantes, é verdade. Um Vasco capaz de golear, empolgar. 55 gols, quinto melhor ataque, mas também capaz de perder 5 jogos seguidos. Tudo no mesmo Brasileirão. Vem aí um confronto gigante contra o Fluminense e a torcida, que andava tão empolgada, só quer saber de uma coisa. Qual é o Vasco que ela vai encontrar no Maracanã? Essa dúvida, né? Lucas Pedrosa, esse jogo aqui tu quer falar ou você finge que não existiu? Não, quero falar. Então fala. Precisa ser falado. Ai, agora, Vene, chegou a hora que ele vai desabafar. Que não existiu, Não isso tem que ser lembrado pelos jogadores. Que isso, Porque gente? Tô eles querendo passaram pensar uma no nosso vergonha, amigo. cara. Não é não, Pedrosa? Mais uma. O que que houve, Pedrosa? O que houve é o seguinte, gente. Ó, eu vou te falar um negócio, hein. Vene, uma das coisas que eu mais gosto, que eu odeio falar, que eu menos gosto de falar, é eu avisei. Porque se você tá avisando alguma coisa pra alguém, significa o seguinte, você tá alertando, Sim. você tá falando assim, ó, não faz isso, irmão, Sim. é pior pra você. É ruim falar isso. Eu não- falo pro meu marido direto. Eu odeio falar Eu espero pra falar. Eu deixo ele lá e eu falo. avisei. Aí eu chego. Eu avisei. Se tratando do Vasco, eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero que ganhe sempre. Sim. Eu quero Mas que você vai falar o quê? Sobre a escalação do Hugo Moura? Não, sobre o Hugo Moura. Sobre o Hugo Moura. Sobre o Hugo Ou Moura. eu vou fazer o advogado aqui daquela pessoa? Não tem, Vene, vai perder a causa. Vai perder a causa. Pô, mas time reserva, vai fazer o quê? Vene. Tô tentando, mas Não não é dá. uma vez, irmão. Não é uma vez. É o ano inteiro. É o ano inteiro o mesmo jogador prejudicando o Vasco em todos os jogos, em todos os contextos, porra. Aí a loucura, que é o que eu falo. O treinador, ele tem a pachorra de dizer em entrevista coletiva, passadas da entrevista coletiva, que o Hugo Moura não errava com ele no Vasco. O Hugo Moura nunca fez nada de errado com ele no Vasco. O Hugo Moura, ele é expulso, ele erra dentro de campo, ele prejudica o time. Aí o Verratti sai estressado com o Diniz, chutando o balde. Tá errado, Verratti.
Tá errado, a culpa não é do Dinizão. Aliás, a culpa é do Diniz por escalar o Hugo Moura. Mas a culpa não é do Diniz que o Hugo Moura foi expulso. Você saiu do jogo porque o Hugo Moura foi expulso. Aí o Vasco ficou com um a menos, teve que tirar o atacante pra não tomar a goleada. E aí ele Adiantou sai, alguma já coisa? vai mostrar daqui a pouco, ele sai bravinho, o Verré. E com razão, não no sentido dele brigar com o Diniz, Sim. mas no sentido dele tá puto com a situação. Então assim, cara, é o seguinte, o Vasco esse ano, ele foi marcado por um momento em que esse time não tinha os reforços da segunda janela. Os reforços da segunda janela chegaram. Robert Renan, o Cuesta e o Barros principalmente, além do Carlos Andrés Gomes. Aí naquele momento ali, o Vasco formou um time de futebol. 11 jogadores que tinham a capacidade de, quem sabe, vencer até dos melhores adversários. Foi assim. O Vasco ganhou do Cruzeiro, o Vasco empatou com o Flamengo, o Vasco ganhou do Fluminense, o Vasco, enfim. Me eliminou na Copa do Brasil. Eliminou na Copa do Brasil. Criou ali uma sequência que foi positiva. 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 1 derrota. E aí o Vasco subiu de patamar nesse sentido. Só que quando o Vasco perde qualquer peça, esse time vira uma bagunça. E aí, por que eu tô falando isso? Não dá pra ser engenheiro de obra pronta. Ah, levou o time reserva. Ainda bem que levou o time reserva. Sabe por quê? Se perde qualquer jogador do time titular para jogar a partida contra o Fluminense, as chances, que já são pequenas, elas se tornam 0. Imagina só, o Vasco perdeu um Léo Jardim da vida, perdeu o Paulo Henrique, perdeu um Coutinho, perdeu um Ryan. Com esse nível dos reservas, a gente viu o nível dos reservas ontem. É esses reservas que vocês acham que o Vasco tinha condição de substituir? Não tinha. Os 11 do Vasco são bons. O elenco do Vasco é um elenco com mentalidade fracassada há 3 anos. 2023 brigou para não cair, 2024 brigou para não cair e tá novamente brigando para não cair. Aí o problema é o treinador? Ele tem muitos problemas, tá? Ele tem muita culpa. É um time que perdeu 19 partidas no campeonato inteiro. É um turno inteiro de derrota. Mas, amigo, acreditar que o problema é só do técnico, num grupo de jogadores que tem essa mentalidade de fracasso, que se acomoda só de se livrar do rebaixamento, isso é uma coisa inadmissível. E vale lembrar, não adianta a gestão do Pedrinho, que faz até um bom trabalho fora de campo, que entrou em recuperação judicial, que reformou o CT, tem buscado coisas importantes pro Vasco, ficar colocando em herança de 777. Não tem mais herança. São 2 anos de gestão, são 4 janelas feitas. O elenco não foi montado pelo Diniz, o elenco foi montado pelo Pedrinho. E se hoje o Vasco da Gama é um elenco que está tendo a dificuldade que tem e só não ficou fora da Sul-Americana por acaso, uma classificação culposa, que aí vai ter alguém que pode ganhar a Copa do Brasil e o Vasco se classificar, por milagre. 45 pontos, gente. É um vexame. Com o investimento que o Vasco tem, com o nível de jogadores que o Vasco tem no time titular, é um vexame. Não é vexame porque tomou 5 do Atlético na última rodada, não. É vexame o campeonato inteiro. É só porrada atrás de porrada. E aí é o que eu te falo, se não tiver uma reformulação profunda do elenco, cerca de 10, 15 jogadores, um abraço, nunca vai mudar. A mentalidade desse grupo de jogadores é de fracassado, é de comodismo. E se o Fernando Diniz poupou os jogadores, ainda bem que poupou, para ter algum tipo de esperança para quinta-feira com os 11 titulares que vão ter que assumir a responsabilidade. Do presidente Pedrinho, da diretoria, ao Fernando Diniz, ao Admar Lopes e ao grupo de jogadores. Vocês precisam assumir a responsabilidade, porque a Copa do Brasil para o Vasco não é só uma competição. Ela é uma competição que tem em jogo a imagem do Vasco, a classificação para a Libertadores, o lado financeiro e principalmente o nível de orgulho do torcedor. O torcedor do Vasco hoje não tem mais orgulho de falar o tempo inteiro que torce para o clube, porque enquanto isso o Fluminense está sendo campeão da Libertadores, da Recopa, do Carioca. O Flamengo está empilhando títulos, é o time que mais vence no Brasil. O Botafogo ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. Se o Vasco foi eliminado para o Fluminense mais uma vez, é a concretização da chacota. Então vocês que recebem em dia e muito bem, tem toda a estrutura possível, assumam a responsabilidade. Se não for para assumir esse ano, sumam do Vasco, porque é isso que vocês fazem aí nos últimos 3 anos. E ontem, depois do jogo, o treinador Fernando Diniz, durante a coletiva, disse que essa derrota para o Galo pode ser considerada a maior derrota da carreira dele. Rodolfo. Eu estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Então, assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. Os jogadores também têm que ter, né, o Vene Casagrande, disse o Diniz. E é importante, porque, mas era o time reserva, o Vasco não brigava mais por nada, e blé, 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 blé. Mas é o Vasco da Gama sempre. O torcedor vascaíno não merece passar pelo que vem passando nos últimos anos. É uma vergonha atrás da outra. Só que o ponto que eu quero tocar, Fernandinho, é o seguinte. A gente viu essa temporada do Vasco, eu acho que está dentro daquilo que a gente imaginava, tá?
O grande problema foi que o presidente Pedrinho, em determinado momento, fez o torcedor sonhar, dizendo que o elenco do Vasco era top 8, sendo que a gente sabia que não era top 8, e ele falou isso antes mesmo dos reforços, no meio da temporada, reforços esses que ajudaram bastante o desempenho do Vasco em determinado momento. A questão é, por mais que o Vasco passe do Fluminense e chegue à final da Copa do Brasil, pode até sonhar com o título da Copa do Brasil, sempre falo aqui, mata-mata dá a possibilidade de um clube como o Vasco, que não vive um grande momento, sonhar com o título. Não tem nada dando certo. Não adianta achar que só porque chegou à final da Copa do Brasil, pronto, o trabalho foi bem feito. Não, o trabalho não foi bem feito. Precisa ter uma autoavaliação e entender que muita coisa precisa mudar, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais passar pelo que vem passando. Pedrosa mencionou aí, os rivais aqui no futebol carioca estão vivendo grande fase, a gente vive elogiando. Inclusive os 3 estiveram na Copa do Mundo de Clubes e o Vasco da Gama está empilhando vergonha atrás de vergonha. Goleada atrás de goleada. 5-0 para o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro já morto na temporada. O próprio torcedor do Galo sabia disso, nem foi ao estádio, porque já não esperava mais nada. Um time que também já estava pensando no próximo ano. E você levar de 5-0, por mais que seja time reserva, é extremamente feio e vexatório para o torcedor vascaíno. E eu tô com o Pedrosa, não é porque tomou de 5-0 que eu vou mudar de opinião. O Fernando Diniz fez certo em poupar, tinha que poupar. Vocês dois deram a sua opinião aqui. Geral, e tá certo. Porque a única chance de título, ou até mesmo dar um pouquinho de orgulho ao torcedor vascaíno, é agora, na semifinal da Copa do Brasil. Então, por mais que passe do Fluminense, que tem chance de acontecer, embora muita gente ache pouco provável, não tem nada sendo bem feito. Muita coisa precisa mudar. Repito, a Copa do Brasil não pode fazer com que o torcedor, até mesmo a diretoria do Vasco, ache que o trabalho foi bem feito. O trabalho não foi bem feito, porque está indo para a Copa Sul-Americana graças à Copa do Brasil. Porque na tabela, nem na Sul-Americana pegou essa vaguinha. E nem, exatamente, ele só está indo pela combinação ali de quem está brigando pela Copa do Brasil, que é o Flu, o Cruzeiro, o Corinthians e o próprio Vasco, estarem acima do Vasco e eles ocupando ali vagas de Libertadores, de Sul-Americana. O Vasco terminou atrás do Santos. Então, eu falei isso. Aí eu vou mostrar a tabela aqui. Assustador. Agora, o Pedrosa citou, a gente vai mostrar a imagem. O Verratti não gostou nada de ser substituído ontem. Está aparecendo na sua tela o Verratti saindo, né? Depois que o Moura foi expulso, ele foi substituído. E a reação dele viralizou nas redes sociais. Ele saiu reclamando muito, chutou a garrafa de água, deu um bico na garrafa de água, arremessou a chuteira. E o Diniz disse que ele estava nervoso. Ele está saindo agora de campo, abrindo os braços, jogando no chão a fita que passa em volta do braço dele. Pegou a garrafa do banco, jogou a garrafa no chão. Parece até a minha filha, às vezes, quando tá lá em casa, eu dou uma bronca, ela fica brava. Ou eu falo, é tua mãe, hein? Aí ela pede desculpa e para. Só que aí, o Pedrosa, eu acho que não tem que fazer, tá? Mas é o cara que queria ajudar o Vasco. A gente vê que é uma indignação de não poder ajudar, né? O Diniz falou na coletiva que tá tudo certo, já que eles conversaram. A indignação do Verratti não é com o Diniz, gente. Não, não é. Não é com o Diniz, é porque com 19 minutos de jogo o Hugo Moura foi expulso, pô. E aí o jogo que tava 1-0, que tava até equilibrado em algum momento, se você for lembrar do primeiro gol, só para não ficar falando só do Hugo Moura, o Matheus Carvalho, ele erra um domínio e ele entrega o escanteio pro Atlético Mineiro, que é um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Aliás, tem vários que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Repito, é reformulação inteira do elenco. Ganhando Copa do Brasil ou não ganhando, salvam os 14, 15, de 35. De 35 jogadores, não adianta. O que o Vasco tem que fazer é melhorar a qualificação do seu material humano e não ficar trocando de treinador à torta e à direita, porque isso não resolve. Já falei isso aqui diversas vezes. O principal ingrediente da fórmula do fracasso do Vasco, além das administrações, que também faz parte disso, é ficar trocando de técnico o tempo inteiro. O problema do Vasco é nível de jogador. E o nível de jogador do Vasco hoje é muito baixo. É muita gente que não deveria ter vestido a camisa do Vasco em nenhum momento da carreira. É só isso. Mas olha só, em relação ao Verratti, eu entendo que ele é um jogador que sempre quer ajudar. Mas o que ele fez atrapalhou mais ainda o ambiente do Vasco da Gama. Ele acho. Ele poderia ter evitado. Tanto é que isso aí viralizou. Os torcedores comentando bastante, vários criticando o próprio Verratti pelo momento dele. Eu acho que ele poderia ter evitado. Eu entendo a revolta dele. Mas a revolta dele eu acredito que não tenha sido com o Diniz. Acredito que tenha sido pelo momento, que ele quer jogar, ele quer ajudar, ele quer fazer gol. Só que ele poderia ter evitado. Porque isso aí só causou problema. Porque assim, trouxe mais polêmica para o Vasco da Gama. Às vezes é difícil de separar, ainda mais um cara que chegou no nível de identificação do Verratti, né? Ele acaba levando um sentimento até de torcedor ali para aquele momento. Eu entendo, e às vezes é um pouquinho difícil de controlar. Não que eu bato palma para isso, mas
também gosto da indignação. Eu acho legal o jogador não gostar de perder, não gostar de ser substituído. Hora de falar do Vascão, semifinalista da Copa do Brasil. Tatá, por favor, melhores momentos. Fernandão e Flávio Amêndola. Vocês esperavam essa cipuada, esse dissabor? Não esperava, GV. Mas do jeito que o jogo começou, eu tava com 2 televisões, né? E eu tava vendo o Vasco em uma delas. Parecia que o negócio ia dar ruim mesmo. E aí, depois da expulsão do Hugo Moura, na reta inicial do jogo e que gera essa falta, e aí o Hulk cobra com perfeição e faz um belo gol. O Atlético foi soberano, o Atlético mereceu o resultado, poderia ter feito mais. E eu acho que é um resultado que, por mais que o Vasco não brigasse por nada dentro do Brasileirão, é um resultado muito forte, principalmente para um time que tem ainda uma semifinal de Copa do Brasil. Agora é juntar os cacos, tentar organizar da melhor forma. Eu sei que o Diniz tem esse lado dele de motivar muito os jogadores e tentar organizar a casa, porque as coisas não estão boas. Não estão boas. Nos últimos 10 jogos, 9 jogos, só uma vitória do Vasco. Nos últimos 10, 12 jogos, 3 vitórias, se eu não estou enganado. É muito pouco para um time que vinha fazendo a campanha que fez naquele período de 12 jogos só com uma derrota. Então é necessário corrigir a rota. Eu acho que algumas mudanças elas vão precisar acontecer naturalmente e o Diniz vai ter esses poucos dias para trabalhar antes desse primeiro jogo da semifinal. Mas precisa dar uma resposta, não pode continuar do jeito que tá. O primeiro gol, o Léo Jardim defende 2 vezes, a bola ainda sobra pro cara e faz o gol. O segundo é a falta da expulsão que gera o gol. No final, o cara chuta a diagonal, ela desvia em 2 e entra. Tem que dar um... já viu, os caras têm que ficar espertos. E para completar não era o Léo Jardim, não, perdão. Não era não. Tem que Fusato. Para completar o que o Flavinho falou, são 7 derrotas e 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Para um time que já estava sendo especulado. Como é que é? Foram 7 derrotas e 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Para um time que estava sendo cogitado brigar pela Libertadores, são números muito ruins. E o Vasco entrou numa rotação em que o Atlético, que vinha entrando na rotação parecida com a do que o Vasco entrou, chegou num nível muito alto. O Dudu fez lances incríveis, esse lance que ele pega de primeira, a tabela que ele faz com o Hulk, a chapa que ele dá embaixo da perna. Isso é coisa de jogador diferente. E esse próprio Dudu deu trabalho para muito, nessa reta final, para muito lateral direito, dentro desse esquema que o Sampaoli tem colocado no time do Atlético Mineiro. Porém, o Vasco foi muito aquém do que se espera em termos de competição. Muitos jogadores que não estão sendo utilizados, tudo bem, os caras estão meio que sem ritmo, só que os caras têm que fazer um pouco mais. Mas o Flamengo foi com o moleque sub-20 que não está sendo utilizado, os moleques foram para dentro também. É um bom ponto. Entendeu? É um bom ponto, GV, é um bom ponto. Só que perder um jogador também é muito ruim. Isso sim. Isso aí, hoje no futebol moderno, futebol muito físico, você com um jogador a menos, um jogador que, dentre os que estavam em campo, era um dos que vinha jogando mais, né, com mais experiência, o Hugo Moura. Enfim, o Vasco precisa recolher os cacos, como o Flavinho falou, se recolocar em posição de competidor a nível de... Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Isso aí, a nível de semifinalista de Copa do Brasil, para poder competir de igual para igual com o Fluminense. A gente ainda tem 1 minuto e meio. É difícil, porque vem de resultados ruins, como você trouxe, e tem que virar a chave muito rápido, Fernandão, porque é quinta-feira o primeiro jogo. Uma parada que a gente... E o segundo domingo. A gente não comentou com relação ao Fluminense, né, na hora que passou o Flusão. No jogo Vasco-Fluminense no Maracanã, o Vasco venceu. É bom a gente lembrar disso, porque o Fluminense, para mim, é favorito. Para mim, está num nível melhor hoje do que o Vasco. Só que no jogo em que se enfrentaram, o Vasco foi vencedor no Maracanã. Então, o Vasco tem que se recuperar, o Tricolor tem que estar confiante, mas é um jogo em que a ideia de competição é diferente, entendeu? E a gente não pode achar que o Fluminense já é o finalista. Não é de jeito nenhum. Vasco no Brasileirão, 14º colocado, classificou para a Copa Sul-Americana. E pode ir para fazer... é verdade, se o Vasco... gente, tem isso. Vasco ganhando a Copa do Brasil, tá na Libertadores. Mas o Diniz, além de arrumar a casa, ele vai ter que conversar com o Verratti também, né? Porque ontem, depois da expulsão do Hugo Moura, o Verratti sai, é substituído no primeiro tempo, sai reclamando, chutando coisas, xingando. Na véspera de semifinal de Copa do Brasil, podia dar uma segurada, né? Bom ponto, Flávio. Ainda mais ele sendo capitão, né? Ainda mais ele sendo capitão. Não pode. Não pode, enfim. Mas acontece também, um monte de vezes já aconteceu com um monte de gente. Se é Vasco, tá na colina.